Primeiramente, eu queria agradecer ao Senhor dos Exércitos e ao pastor Paulo Venturim por me dar essa oportunidade. Então, vamos começar com a palavra. A palavra de Deus vai ser focada nos fins dos tempos e no quão importante é nós irmos à casa do Senhor. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 24, do 15 ao 44. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror de quem falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naquele dia. Orem a Deus para que vocês não tenham onde fugir no inverno ou no sábado. Porque aqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo de Deus que escolheu para salvar esse tempo, será diminuído. Portanto, se alguém disser a vocês: vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem: vejam, ele está no deserto, não vão para lá. Ou ainda: vejam, porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o potente, assim será a vinda do homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se juntando aos urubus. E Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, e a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens. Com poder e grande glória, a grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado ao outro do mundo. Jesus disse: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos ficarem verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto. Ponto para começar, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem. Todos os que estão agora vivos, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo casavam até o dia que Noé entrou na barca. Eles comiam e bebiam. Porém, não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra será deixada. Vigiai, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora que vai chegar o seu Senhor. Lembrem-se disso. Se o dono soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora que vocês não estiverem esperando. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Está falando do fim dos tempos, que
várias coisas vão acontecer, grandes coisas vão acontecer. E é por isso que todos nós temos que vigiar. Lembre-se, por exemplo, quando o professor vai dar uma prova surpresa para você, você não sabe quando será a prova surpresa. Por isso, deverá estudar todos os dias para que esteja preparado, para que o professor não te pegue de surpresa. O exemplo do ladrão precisa estar vigiando a casa, porque se você não estiver, o ladrão virá na noite que você menos espera. Por isso, a importância de fazer uma auto-auditoria de nós mesmos. Nós precisamos dessa auto-auditoria. Aí muitos me perguntam, por quê? Por que precisamos dessa auto-auditoria? E como fazer? Porque da maneira que vivemos, da nossa maneira que vivemos, nós seres humanos somos falhos. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz as Escrituras, não há um justo sequer, nós somos falhos, completamente cheios de erros. Por isso temos que ficar vigiando. Como fazer essa auditoria? Em primeiro lugar, primeiro de tudo, está em Salmos 122, capítulo 1, não precisa ir até lá, eu vou ler para vocês. Está lá, alegrei-me de quando disseram, vamos à casa do Senhor? O Senhor, a melhor maneira de você agradar a Deus, de você estar fazendo uma auto-auditoria de você mesmo, é conhecendo a vontade de Deus, ter prazer em falar com Ele, ter prazer em falar com o Altíssimo, indo à casa dEle. Cada vez que nós não vamos à casa de Deus, nós estamos se afastando dEle e caindo nas ilusões do mundo. Cada vez que a gente afasta dele, a gente chega mais perto do mundo, nós ficamos vulneráveis às ilusões do mundo. Daí a importância de ir à casa de Deus. Mas não só a casa de Deus, de ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, como você vai conhecer o que agrada a Deus, o que desagrada, quais foram os milagres dele, o que ele pode fazer na sua vida? Essa é a importância, não só ir na casa de Deus, mas nos fortalecer cada vez mais, porque o mundo lá, mesmo a gente em Cristo, já é muito difícil. Imagina agora sem Cristo, o quão impossível vai ser a nossa vida. Em Cristo já é difícil. Então, aí está a importância de fazer uma auto-auditoria, a importância de nós irmos à casa de Deus, para nos fortalecer. Um dos motivos mais raros não, que eu vejo as pessoas se afastando de Deus, é a nossa falta de fé. A nossa falta de fé. Irmos na igreja para quê? Somente para ir que vamos? Somente para ir à Bíblia? Não, mas para fortalecer a nossa fé, nos fortalecer na sabedoria, buscar a sabedoria de Deus. Podemos ver um pouco uns 2 versículos dessa fé em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados, exclamando, é um fantasma? E gritando de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é mesmo o Senhor, mande que eu vá em cima da água até onde o Senhor está. Jesus respondeu, venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor!
Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que duvidaste? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Deus. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Outro exemplo está em Marcos 16, do 14 ao 16. Capítulo 16, versículo 14 ao 16. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estava na mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia contado, o que tinham visto ele ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Vocês perceberam? Quando Pedro avistou Jesus andando sobre as águas, ele duvidou. Aí ele falou, ele pediu para provar. Jesus falou: venha. Pedro conseguiu andar até as águas, até a hora que o vento bateu na face de Pedro. A sua fé começou a enfraquecer, e o que aconteceu? Ele afundou. Não percebem? A falta de fé, quando a gente avista um problema lá na frente, a nossa fé, quando ela começa a fraquejar, é meio que psicológico, sabe? Porque às vezes a gente enxerga problema onde não tem. Vejam, o Jesus mesmo disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A falta de fé é um dos motivos que afasta Deus da gente. Isso é fato. Outra coisa que afasta Deus da gente e é também é a falta de perdão. Por que nós vamos na igreja? Para quebrar o nosso orgulho, não para ter só fé e para fortalecer a nossa fé, fortalecer a sabedoria, para quebrar o nosso orgulho. Deus mesmo disse que quando estiveres em oração, é preciso que você perdoe os pecados do seu próximo, para que eu perdoe os seus pecados. Irmãos, o perdão de Deus funciona desta maneira. Imaginem um triângulo. Deus está no topo desse triângulo. E nos dois vértices está você e o seu próximo. Deus está em sintonia com você, assim como Deus está em sintonia com o seu próximo. Mas se você não tiver sintonia do seu próximo, o triângulo será quebrado. Para que Deus perdoe seus pecados, esse triângulo não pode ser quebrado. Em nenhum momento. Depois, aí vem me falar: tudo bem, eu posso perdoar uma vez, mas a segunda vez também já é demais. Imaginem se Deus nos perdoasse 2 vezes. Alguém aqui seria salvo? Por isso que eu digo, quebrem esse orgulho, tenham bastante fé, porque assim como Deus usou Moisés e libertou os israelitas das mãos dos egípcios e os levou para cá na terra prometida, Ele nos levará desse mundo para o reino dos céus. Aí muitas vezes eu me pergunto, mas por que será que muitas pessoas preferem não deixarem de ir na igreja por motivos pequenos? O maior motivo de todos é esse: a preferência em buscar as coisas materiais do que as coisas espirituais. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, está lá escrito: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quer dizer que eu vou ter um iate? Não. Quer dizer que que Deus vai colocar na sua vida tudo aquilo que você merece e tudo aquilo que você necessita. E muitas vezes é o dobro, o triplo e o quádruplo. Deus dá muito mais daquilo que você necessita. Do que vale você, a vida inteira, buscar as coisas materiais e não buscar a Deus?
do que vale toda a sua luta, todo o seu trabalho, todo o seu debate para buscar todas as coisas, se você vai perder o melhor da vida, que é a salvação? Será que existe outra coisa melhor, uma vitória será que existe uma vitória maior do que se encontrar com Jesus nos céus? Não há vitória maior que essa. Isso é só para quem é mais que vencedor. Que outro motivo nós temos em pessoas que preferem agradar aos seus amigos do que agradar a Deus? Mas por que isso? Lá em João 3,16 está falando que Deus deu o seu único Filho unigênito para salvar o mundo todo, para que aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu a vida do seu Filho para salvar não só você, mas uma raça inteira, a raça humana inteira. Ele deu o seu único Filho. E muitas vezes, jovens sem entendimento acabam não tentando agradar a Deus para agradar as pessoas. Muitas vezes, a gente fica com medo de falar que a gente é crente, ou que a gente é católico, ou seja lá a religião que for, que seja temente a Deus. Para quê? Não temos a necessidade. A gente tem um Deus maior. Não teria sentido nenhum a vida se o mal vencesse o bem. O bem sempre vai vencer o mal. Mantenham-se focados na fé, porque no final Satanás será derrotado e nós subiremos com o nosso Senhor, o Jesus Cristo. Agora, como está o mundo nos dias de hoje? Como nós vemos o mundo? Por que será que existe tanta rebeldia, tanta pessoa que gosta de mentir, gosta de se rebeldar? A resposta, irmãos, está lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 ao 20. Os deveres do rei. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que estiverem morando lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar. Como os reis das nações vizinhas, o homem que escolheu para ser rei deve ser indicado por Deus. O Senhor não pode ser estrangeiro. Somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército, e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei deverá ter muitas mulheres, pois isso não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus, e também não ajudaria para si muita prata e muito ouro. Quando o rei governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas, e ele ficará com essa cópia, e todos os dias de sua vida lerá a lei para que aprenda a temer a Deus e para que obedeça fielmente a todas as leis e todos os mandamentos. Daí, muitas vezes nós acabamos, nós mesmos, mentindo, se rebeldam, porque não tem temor de Deus. Se nós lêssemos, como ali está falando, todos os mandamentos, todos os dias, e nos esforçarmos ao máximo, sei que nós somos falhos, mas esforçamos ao máximo, nós com certeza, com absoluta certeza, temeríamos mais a Deus. Porque quem não teme a Deus, com certeza, vai roubar, muitas vezes matar, se rebeldar e mentir, principalmente mentir. Ter inveja. Há histórias, até na Bíblia, que a inveja é um grande mal. Saul ficou cego pela inveja. Davi não encostou um dedo em Saul. Mas mesmo assim, Saul perseguia Davi. Mesmo Davi sendo fielmente
Mesmo Davi sendo fiel a Saul, ele não encostou um dedo, embora a inveja nos deixa cego, o pecado nos deixa cego. E todos sabem qual é o salário do pecado. Prestem atenção. Quando entrar na casa de Deus, temos que manter o foco em Deus. Porque quando a gente fica preocupado com os problemas que estão acontecendo, e não estamos tendo foco em Deus, muitas vezes não teremos vitória em nossas batalhas. Quando você está focado em um ponto, as coisas vão acontecer ao seu redor. E você nem irá perceber. As coisas irão acontecer ao seu redor. Então, quando nós estamos focados em Jesus, os problemas irão acontecer à nossa volta e nós nem vamos sentir. Em pisarmos na casa do Senhor, temos que estar focados. Quando orarmos, não deixe seus pensamentos de lado, orem de olhos fechados, não abram o olho com outros pensamentos, porque isso acaba distraindo. Você veio na igreja apenas para orar e agradar a Deus. Deixe os pensamentos de lado, deixe os seus problemas de lado, porque com foco em Deus, Ele dará um sumo em todos os nossos problemas. Por isso, dessa autoauditoria, nós temos cada vez nos autovigiar, porque senão, aquilo que eu disse, se não nos vigiar, o Filho do Homem virá, e quem ficará para trás vai ter uma grande luta pela frente. Coisas grandes estão por vir. Para que perder tempo com as coisas do mundo? Você pode conhecer todas as coisas, mas sem Jesus, você não tem nada. Por que será? Na verdade, vou mandar a pergunta. O que mais desagrada a Deus? O que mais você acha que tira as pessoas da igreja? O fato delas achar que Deus vai resolver os problemas delas sem nenhum esforço. Aí, muitas pessoas ficam com esse pensamento, certo? E quando os seus problemas não resolvem no nosso tempo, nós acabamos o quê? Murmurando. O que aconteceu com os israelitas que murmuraram? Cobraram de Moisés. Pô, Moisés, você nos tirou do Egito para passarmos fome aqui no deserto? Era melhor que teríamos ficado no Egito. Lá tem comida, lá tinha bebida, e muitos israelitas ficaram no meio do caminho. Pode perceber, as pessoas que murmuram, as pessoas que não têm um otimismo, que não têm a certeza da vitória, é as que vão ficar para trás. Nós temos que ter a certeza da vitória, a certeza que Ele vai nos salvar. Muitos dos israelitas ficaram pelo meio do caminho, isso é fato. A murmuração, nós temos que deixar de lado. Por mais que seja difícil, por mais que esteja difícil a nossa vida, nós temos que crer no nosso Senhor e Salvador e que Ele resolverá todos os nossos problemas. E última coisa, para fechar o culto, lembrem-se, nada de soberba daquele cara que pensa o seguinte: a mensagem nunca é para mim, é sempre para o outro. Aí, uma vez chegou a história de um homem, um teólogo. Ele sabia de tudo da Bíblia. Exatamente tudo. Ele era o homem Bíblia. Você perguntava uma passagem da Bíblia, ele ia lá e respondia. Aí ele vai na igreja, vê o pastor pregando e falou: isso não é para mim. Eu já sei disso. Bom, na teoria ele sabe mesmo. Ele sabe a Bíblia inteirinha. Na teoria e na prática. Legal, o diabo também sabe a Bíblia inteira. Não adianta decorar versículo. É preciso praticá-los. Aí que está o difícil, saber praticar. Muitas vezes nós nos perguntamos:
Que nem eu tenho o exemplo do barbeiro. Muitas vezes nós perguntamos, não é possível, muitas vezes não, algumas pessoas perguntam, não é possível que Deus exista. Ele não deixaria ocorrer tanta miséria, tanta violência, tanta mal educação, tanta rebeldia, mentira, inveja. Aí, um cara chegou pro barbeiro e pegou um mendigo e falou, quer saber? Os barbeiros não existem, olha o cabelo deste homem. Todo comprido, não tem ninguém para cortar. Ué, mas eles que não vêm até mim. Aí está. Se todas as pessoas viessem e buscassem a Deus, não haveria miséria, não haveria violência, não haveria tanta rebeldia no mundo todo. Teremos que buscar a Deus, cada dia mais buscar a Deus. Está aí a importância da auditoria, está aí a importância de vir à casa do Senhor. Ele se alegra quando você vem à casa do Senhor. Ele se alegra quando você ora. Não só por você, para pedir alguma coisa, ou resolver um problema, mas orar pelo outro. Orar por um parente próximo, louvá-lo. Sem ir à igreja. Pode ser no seu celular, com seu fone de ouvido. Eu gostaria de fechar essa palavra com a oração. Deus, eu entro na Tua presença, Senhor. Eu entro na Tua presença para te pedir. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por tudo. Eu agradeço o pastor também por ter me dado essa oportunidade, Senhor. Não nos deixe que nós nos desviamos da palavra de Deus por causa de alguns materiais ou porque algumas pessoas criticam, chamando alguns de fanáticos e isso, aquilo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vai nos livrar, assim como livrou os israelitas do Egito, Senhor. Eu creio em nome do Senhor Jesus no poder dessa oração. Eu creio que o Senhor vai fazer o melhor para a gente. Grandes coisas vão acontecer. Mas nós vamos estar nos seus braços, pois não existe vitória maior do que se encontrar com o Rei dos Judeus, o Senhor dos Senhores, o Rei de Israel, a rodovia da justiça. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.